Olá, meus queridos, bem-vindos de volta. Como eu disse a vocês, vamos começar a conhecer as hipóteses específicas de estabilidade. A primeira delas, já está aí na tela para vocês, é a estabilidade decenal. O artigo 492, ele determina que o empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave ou circunstâncias de força maior devidamente comprovadas. Gente, a estabilidade decenal, então, ela determinava que aquele empregado que trabalhasse mais de 10 anos ininterruptos para a mesma empresa, ele adquiria estabilidade, ou seja, após esses 10 anos de prestação de serviços para o mesmo empregador, ele só poderia ser demitido por justa causa, tá? Gente, a estabilidade decenal, então, ela garantia àqueles empregados que tinham longevidade na empresa a manutenção de um vínculo empregatício. Após 10 anos de trabalho prestados para o mesmo empregador, o empregador não poderia demitir aquele empregado, a não ser por justa causa e a não ser por uma hipótese de força maior, ok? Gente, essa estabilidade ela não existe mais, tá? Na verdade, ela foi desaparecendo de forma gradual até ser totalmente extinta pela Constituição Federal de 88, tá? Gente, ela começou a ser extinta com o advento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como assim? Até, gente, o advento do FGTS, lá na década de 60, então até 1960, eu acho que mais especificamente 62, mas depois vocês dão uma conferida, tá? Os empregados, eles não tinham direito a fundo de garantia por tempo de serviço. Isso porque não existia um instituto do FGTS. Então, o empregado que começava a trabalhar na empresa, se ele contasse mais de 10 anos de prestação de serviço para o mesmo empregador, ele adquiria estabilidade. Se ele não chegasse a esses 10 anos, ele poderia ser demitido, tá? Porém, gente, por uma vontade dos empregadores, por um lobby dos empregadores, tá? Que queriam que essa estabilidade decenal fosse extinta, surgiu o FGTS como uma contrapartida, como uma substituição à estabilidade decenal. E aí, na década de 60, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele surge como um sistema optativo, tá? Lá na década de 60, os empregados, ao serem contratados por uma empresa, eles poderiam fazer a opção se eles queriam optar pela estabilidade decenal ou se eles queriam optar pelo sistema do FGTS. No sistema do FGTS, eles não seriam estáveis caso eles adquirissem, 10 anos de trabalho para o mesmo empregador, mas em contrapartida, todo mês, o empregador depositaria 8% do seu salário em uma conta vinculada, que, como nós vamos ver na nossa próxima aula, o empregado poderia movimentar em algumas situações. Uma delas, no caso de demissão, e a outra delas, que é muito comum hoje em dia, é para a aquisição da casa própria, tá? Então, gente, desde o surgimento do FGTS até 1988, que é quando a estabilidade decenal foi totalmente extinta, o empregado, ao ser contratado ou ao longo do seu contrato de trabalho, ele podia fazer essa opção. Se ele queria ser optante da estabilidade decenal, e aí não receberia o FGTS, ou se ele queria ser optante do sistema do FGTS, e aí ele não faria jus à estabilidade, ok? Porém, gente, na prática, essa opção, como a gente sabe, tudo que vem de um acordo individual, acabava virando uma imposição. Os empregadores deixaram de adotar a estabilidade decenal na prática e toda vez que eles contratavam um empregado, eles viravam e falavam o seguinte: olha, nessa empresa é só optante pelo sistema do FGTS. Você precisando ali do emprego, fazia a opção pelo sistema do FGTS. Por isso que em 1988, quando a estabilidade decenal foi totalmente extinta e substituída por completo pelo sistema do FGTS, havia pouquíssimos empregados, tá? Que já haviam adquirido a estabilidade por tempo de serviço.
haviam pouquíssimos empregados que já tinham esse direito adquirido, tá? Hoje em dia, propriamente dito, nós não temos mais nenhum estável decenal. Porque, gente, em 1988, quando o sistema do FGTS tornou-se obrigatório, só podia continuar com a estabilidade decenal quem já tinha 10 anos de serviço. Ou seja, a pessoa tinha que estar trabalhando desde 78. 78 para hoje, 2020, 88, 98, 2008, 2018, provavelmente após 42 anos, essa pessoa já se aposentou. Por isso que a gente fala que hoje em dia não existe nenhum estável decenal, tá? Só para vocês entenderem como que funcionava bem rapidinho essa estabilidade decenal. A estabilidade decenal, então, gente, ela é a única estabilidade definitiva que vocês vão conhecer, porque ela não tinha prazo para acabar, vocês percebem? Ela só tinha prazo para iniciar, que é quando o empregado completava esses 10 anos de serviço. E quando que ela ia acabar? Quando ele se aposentasse ou quando ele acabasse abrindo mão dessa estabilidade, o que era muito difícil, não é isso? Ou numa hipótese de falta grave ou força maior. Então, ela não tinha um prazo ali determinado para chegar ao fim, tá? Além disso, ela é uma estabilidade personalíssima, ou seja, ela está ligada à pessoa do empregado e não à atividade que ele exerce. E para que o contrato de trabalho de um empregado estável decenal chegasse ao fim por justa causa, era imprescindível, tá? Que fosse ajuizado um inquérito para apuração de falta grave, tá? Nesse inquérito para apuração de falta grave, se fosse comprovada a falta grave, o contrato chegava ao fim, o empregado não faria jus a nenhum tipo de indenização, tá? Porém, se fosse comprovada que não houve falta grave no caso concreto, o empregador ele deveria ser reintegrado. Se não fosse possível a sua reintegração, porque o clima na empresa ficou muito ruim, ele não quer mais ser reintegrado, não há clima para continuar trabalhando naquela empresa, era determinado a ele uma indenização em dobro. Qual que era o valor dessa indenização, gente? 1 mês de remuneração por ano de serviço. E esse ano de serviço era considerado, se a pessoa trabalhasse mais de 6 meses, já era contabilizado como um ano de serviço. Então, se eu tinha uma pessoa que estava na empresa há 14 anos e 7 meses, e ela fosse, né, mandada embora, e no inquérito para apuração de falta grave não se comprovasse a falta grave e fosse impossível a sua reintegração, ela teria direito a 15 salários, né? Porque 14 anos, 14 salários, 8 meses, mais de 6 meses, mais um ano. Então, ela teria direito a 15 salários, só que em dobro. Então, o contrato dela seria extinto, mas ela teria direito a uma extinção de 30 salários, tá? Lembrando que, gente, o contrato do estável decenal também poderia chegar ao fim, né? Claro, se houvesse a extinção da empresa, se houvesse o fechamento do estabelecimento da filial ou da agência em que ele trabalhava, se houvesse a supressão da atividade que ele exercia propriamente dito, tá? Ou se fosse o caso de um empregador individual, este empregador viesse a falecer. Em todas essas hipóteses aqui de extinção do contrato de trabalho, o empregado também faria jus à indenização em dobro, tá? Apenas no caso de caso fortuito e força maior, que levasse à extinção da empresa, que ele faria jus à indenização de apenas 50%, beleza? Como eu falei com vocês, gente, o estável decenal era aquele empregado, então, que ele completava 10 anos de trabalho na empresa e que, portanto, ele não poderia mais ser mandado embora, a não ser nessas hipóteses que nós vimos. Porém, na prática, era muito comum, né, de quando o empregado adquiria ali 9 anos e alguns meses na empresa, o empregador ir lá e demitir este empregado sem qualquer tipo de razão, tá? Sem uma razão econômica, sem uma razão política, sem uma razão social, tá? Que determinasse a extinção desse contrato de trabalho. O TST, à época, ele entendia que essa forma de extinção do contrato de trabalho era uma dispensa obstativa, tá? Ou seja, uma dispensa que impedia
que a condição fosse implementada, tá? A condição era adquirir-se 10 anos de empresa, mas impedia, gente, de forma maliciosa. E a súmula 26 do TST, ela determinava exatamente isso. Presume-se obstativa a estabilidade, a despedida sem justo motivo do empregado que alcançar 9 anos de serviço na mesma empresa, tá? Então, geralmente, quando o empregado ele era demitido ali com 9 anos e meio de contrato de trabalho, e o empregador o demitia, o TST entendia, a não ser que se comprovasse em contrário, que aquilo era uma dispensa obstativa, visando impedir que aquele empregado adquirisse o direito à sua estabilidade decenal. Na prática, era mandado que esse empregado fosse reintegrado, ok? Essa, então, foi a nossa primeira estabilidade. A nossa segunda estabilidade, que está aí na tela para vocês e que despenca em prova, é a estabilidade do dirigente sindical, tá? O dirigente sindical, gente, estável é aquele que é eleito para o cargo de dirigente sindical. Seja ele eleito como titular ou suplente, ele terá direito à estabilidade desde o registro da sua candidatura e, se ele for eleito, até um ano após o fim do mandato, tá? Então, é por isso que nós falamos que o dirigente sindical, tanto titular quanto suplente, tem direito à estabilidade desde o registro da sua candidatura e, se ele for eleito, até um ano após o término do seu mandato. Lembrando que a estabilidade do dirigente sindical, ela existe para garantir que este dirigente sindical exerça as suas atividades ali de buscar melhores condições de trabalho para a categoria. Então, essa estabilidade, ela também abrange a inamovibilidade, ou seja, o dirigente sindical, ele não pode ser transferido para outra localidade, para outro município, porque isso obstaria esse dirigente sindical de continuar exercendo as suas atividades sindicalistas ali no âmbito da sua base territorial, tá? Essa dispensa, essa estabilidade, né, a dispensa, está prevista lá na Constituição, no artigo 8, no artigo 8º, inciso 8, tá? E também, gente, na súmula 379, na súmula 369, que nós vamos conversar sobre ele, tá? Quais são as características aqui da minha estabilidade de dirigente sindical? Ela também é uma estabilidade absoluta. O dirigente sindical só pode ser demitido por justa causa, mas ela não é uma estabilidade personalíssima, mas sim altruísta. O que significa isso? Aquele empregado que possui estabilidade por ser dirigente sindical, ele possui estabilidade não pela pessoa que ele é, mas sim pelo cargo que ele exerce. Por isso que é uma estabilidade altruísta, em prol da coletividade. Ela é provisória, ela tem um lapso temporal definido. Qual que é esse lapso temporal? Desde o registro da candidatura até um ano após o final do seu mandato. E caso o empregado cometa alguma falta grave durante a estabilidade, será necessário um inquérito para apuração de falta grave para extinguir esse contrato por justa causa, tá? Lembrando que, gente, isso costuma cair bastante, tá? A estabilidade do dirigente sindical, ela vai abranger apenas os membros do conselho administrativo. Então, membro de conselho fiscal não possui estabilidade. Isso costuma despencar em prova, tá? Membro de conselho fiscal não possui estabilidade, tá? Em relação aos contratos por prazo determinado, e se um empregado for eleito dirigente sindical e ele tiver, né, sob um contrato por prazo determinado, não tem problema. Mas, chegando o termo deste contrato por prazo determinado, havendo um implemento do termo final, este empregado poderá ser dispensado. A estabilidade, ela não abrange o contrato por prazo determinado, tá? A estabilidade, ela só abrange o contrato por prazo determinado, vamos lembrar, no caso da gestante e no caso daquele acidentado, ou seja, que sofreu um acidente de trabalho, ok? Outra questão, gente, porém, que é um pouco controvertida, tá? É que o artigo 522 da CLT,
ela fala que a estabilidade do dirigente sindical iria abranger no máximo 7 diretores eleitos e seus suplentes. Então, 522 da CLT, ele determina isso. Porém, o TST entende, tá, que esse número de 7 diretores eleitos e os seus suplentes, determinado pelo 522 da CLT, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Depois vocês dão uma lida lá no informativo 3 do TST, que ele é bastante interessante, tá? O TST entende que todos aqueles membros que fazem parte do Conselho Administrativo, tá, farão jus à estabilidade. Por isso que na hora da prova você tem que tomar cuidado. Se a pergunta está lá te perguntando de acordo com a CLT, ou então de acordo com o entendimento do TST, ok? Em relação, gente, ao dirigente sindical, outra coisa que costuma cair muito é a questão da comunicação, tá? Ou seja, para que o empregador saiba que aquele empregado registrou a sua candidatura ou que ele até mesmo foi eleito dirigente sindical e que, portanto, é portador de uma estabilidade, este empregador deverá ser comunicado. E o artigo 543, parágrafo 5º, fala que o sindicato, que é a entidade sindical, deve comunicar o registro da candidatura do empregado ao cargo de dirigente sindical em 24 horas. Então, o registro da candidatura deve ser comunicado em 24 horas e que, caso este empregado seja eleito, tá? Também em 24 horas, a entidade sindical, o sindicato, deverá avisar o empregador do dia da eleição e da posse, tá? Porém, gente, a súmula 369, ela determina que se não houver esse prévio aviso no prazo de 24 horas, tanto do registro da candidatura, quanto da data da eleição e da posse, aquele empregado que está concorrendo ao cargo de dirigente sindical ou que mais para frente chegou até mesmo a ser eleito, tá? Ele não perderá a estabilidade, beleza? Outra coisa também, em relação ao dirigente sindical, que é interessante a gente conversar, é sobre aquele empregado que registra a sua candidatura no curso do aviso prévio. Então, eu tenho um empregado que foi mandado embora, tá? Já foi pré-avisado ali da extinção do seu contrato de trabalho, e durante o aviso prévio ele decide registrar a candidatura a dirigente sindical, porque ele leu lá na Constituição que o dirigente sindical tem estabilidade desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato. Gente, nesse caso específico, tá? Do empregado que registra a sua candidatura no curso do aviso prévio, mesmo que esse empregado venha a ser eleito, ele não fará jus à estabilidade, tá? Isso, gente, especificamente para não premiar a má-fé deste empregado, que teve o objetivo de se candidatar para obstar, né, uma demissão que já havia ocorrido, tá? A mesma coisa, isso eu já comentei com vocês, a estabilidade do dirigente sindical também abrange a inamovibilidade, tá? O que é isso? Além de ter garantia ali no vínculo empregatício, o empregado que é eleito dirigente sindical, ele não pode ser transferido para local diverso, a não ser que ele queira, tá? Se esse empregado, por alguma razão, queira ser transferido para outro município, a transferência a pedido, ela é plenamente possível. Mas aí, gente, esse dirigente sindical tem que ter, né, a consciência de que se ele quiser ser transferido para um local onde a base territorial é diversa, ou seja, onde o seu sindicato não tem poder, ele não poderá continuar exercendo, tá, as suas atividades sindicais. Claro que isso nem sempre acontece, como eu coloquei aí no slide para vocês. Nem sempre a transferência do empregado dirigente sindical vai implicar na perda da sua estabilidade. Isso desde que ele seja transferido para uma localidade que também é abrangida pela base territorial do sindicato para o qual ele foi eleito, tá? Foi o exemplo que eu trouxe aí para vocês. O empregado trabalha no Rio de Janeiro, mas ele é transferido para São Paulo. Ele automaticamente vai perder a sua estabilidade? Não.
caso esse sindicato tenha base territorial em ambos os estados, ok? Gente, coloquei aí para vocês também a questão da extinção da atividade empresarial na base territorial, que está disposto lá na súmula 369, inciso 4º do TST. A súmula 3694, ela determina que se houver a extinção da atividade empresarial ali no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade, tá? Mesmo que o contrato de trabalho do empregado não chegue ao fim. Por exemplo, ele é dirigente sindical na cidade de Belo Horizonte. O estabelecimento empresarial de Belo Horizonte é extinto e, para não perder o emprego, ele é transferido para Poços de Caldas, onde não há base territorial do seu sindicato. Nesse caso, ele perde a estabilidade, mesmo que o contrato de trabalho dele não chegue ao fim, tá? A mesma coisa, gente, acontece quando o empregado ele deixa de exercer a atividade ou a profissão correspondente à categoria que ele representa. Isso está relacionado com o empregado de categoria diferenciada, que é eleito dirigente sindical. Esse empregado, gente, ele só goza de estabilidade se ele exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual ele foi eleito dirigente, tá? Pense, por exemplo, nos engenheiros. O engenheiro é uma categoria diferenciada. Então, por mais que o engenheiro trabalhe, por exemplo, numa empresa metalúrgica, ele não vai estar ligado ao sindicato dos metalúrgicos, mas sim ao sindicato dos engenheiros. Se naquela empresa ele deixa de exercer a profissão de engenheiro, ele não pode mais, né, gozar de estabilidade em relação ao sindicato dos engenheiros, que é para o qual ele foi eleito, ok? Continuando aí na tela, nós temos a questão do pedido de demissão, artigo 500. Gente, nós vimos que o empregado que é portador de estabilidade, especificamente o portador da estabilidade, né, por ser dirigente sindical, ele tem estabilidade ali desde o registro da candidatura e caso ele seja eleito até um ano após o final do seu mandato. Porém, sempre surge a seguinte pergunta: o empregado estável, ele pode abrir mão da sua estabilidade? Ou seja, ao pedir a dispensa, ao pedir demissão, ele pode fazer isso? Porque ele abriria mão da sua estabilidade? O artigo 500 da CLT, que nós vamos aplicar, né, de uma forma análoga aqui ao dirigente sindical, fala que é possível, sim, é claro, né, gente, que esse portador de estabilidade, seja por ser dirigente sindical, por ser gestante, qualquer outra hipótese, venha a pedir demissão. Mas essa notificação de demissão, ela só será válida quando feita com assistência do respectivo sindicato para o qual ele foi eleito, mas se não houver ali sindicato na localidade, que não vai ser o caso, né, gente, já que ele foi eleito, essa demissão teria que ser feita em face, né, da autoridade local competente, hoje em dia do Ministério da Economia, especificamente da Secretaria do Trabalho, tá? Lembrando, gente, que dirigente sindical é uma coisa, tá? E dirigente de associação profissional, CREA, OAB, tá? É outra coisa, beleza? Então, gente, os dirigentes sindicais, eles têm, sim, estabilidade. Agora, os dirigentes de associações profissionais, não, eles não têm estabilidade, ok? Vou finalizar esse bloco para vocês darem uma descansada, para vocês beberem uma água aí, tá? E no próximo bloco a gente volta para conversar sobre as outras hipóteses de estabilidade, beleza? Até daqui a pouquinho.